Olá, minha gente, um abraço a todos. Vamos passando por aqui para conversar com vocês sobre o jogo de ontem, né? Bahia e Vila Nova. Bahia que terminou empatando com o Vila Nova no estádio da Fonte Nova. E eu acho que o jogo serviu para que a gente possa comprovar algumas máximas, né? De que a gente tem falado, que a gente tem analisado, comentado durante as semanas aí. Eu vinha falando que o jogo do Bahia não era fácil contra o Vila Nova. Vila Nova tem a melhor campanha junto com o Ituano nesse segundo turno do campeonato. Cheguei a falar aqui na última sexta-feira de que se o time do Vila Nova tivesse o mesmo número de pontos do primeiro turno que tem no segundo, teria mais pontos do que o Bahia, que iria a 62 pontos. O Bahia tinha 57 na ocasião, antes do jogo começar ontem. Então não seria um jogo fácil, mas não só pelo Vila Nova, minha gente. Pelo Bahia. O Bahia não tem jogado bom futebol e aqui a gente não tem essa de ficar agradando o torcedor, porque eu acho que agrada o torcedor falando a verdade, falando aquilo, o nosso sentimento verdadeiro. Eu, por exemplo, na última sexta-feira, no programa Resenha das Seis, Márcio me perguntava: Dito, quem ganha? Olhe para a câmera, qual é o resultado? Eu disse assim: Márcio, meu resultado vai ser de 1-0 para o Bahia. Eu estou otimista, quero que o Bahia ganhe. O Bahia precisa ganhar, a estrela do Bahia sempre brilha nesses momentos. Pensei no placar de 1-1, mas eu vou dar esse voto de confiança ao Bahia. Dentro de mim, na realidade, tinha a impressão de que o Bahia empataria com o time do Vila Nova. Porque o Bahia não tem jogado bem, gente. E ontem, mais uma vez, nós vimos porque o Bahia teve o domínio do jogo, um domínio estéril. Um domínio estéril do Bahia, aquele domínio que você tem a bola, mas não sabe o que faz com a bola, sabe? Então, as máximas que eu falei, por exemplo, dá pra gente ver e analisar que o Bahia sem Patrick, o Bahia joga melhor. O Daniel, por exemplo, é franzino, jogador que não tem nenhuma postura de volante, mas o Bahia jogando dentro de casa, eu digo sempre assim, você tem que ter volantes que quando você tem a bola, você saiba jogar. Então, quando o Patrick sai e o Daniel vem para volante, o Bahia começa a jogar, o Bahia começa a fluir, a bola começa a chegar lá na frente. Por quê? Porque se você é atacado, vamos lá, o adversário está com 5, 6 homens no seu campo. Se você rouba a bola e dá velocidade com qualidade técnica, faz a bola chegar nos seus companheiros com qualidade, é lógico que você vai pegar o adversário com menos jogador no seu campo, né? E você vai chegar mais rápido lá na frente. Outra máxima, a Davó não pode ficar fora do time titular do Bahia. Eu entendo, o Barroca quer colocar aqueles 11, né, para dar conjunto ao time. Poxa, mas dê conjunto com o Davó. Davó é o artilheiro do time. Quando o Davó entra, é uma outra situação. Eu sei que tem alguns que reclamam, que se chateiam, né, mas tem que jogar o Davó, tá? Então, alguns detalhes do Bahia, assim, o Bahia tá chegando, gente, me permitam. Mas o Bahia está chegando, né? Vai subir, o Bahia vai subir. É claro que ainda não é uma situação fácil do Bahia. Eu vou falar para vocês aqui como é que está essa questão de classificação. Mas por causa de você, torcedor, que mais uma vez ontem bateu recorde no estádio da Fonte Nova nessa Série B. Você que é maravilhoso, você que apoia o tempo inteiro, você que não se cansa de apoiar. Porque se você depender de Jacaré, assim, com todo respeito, Jacaré ajudou o Bahia esse ano na temporada, ajudou. E aqui a gente não tem nada contra ninguém. A gente tem aqui que falar de frente com vocês a verdade. Em alguns jogos, Davó ajudou o Bahia. O Bahia deu 10 pontos desses que o Bahia tem, desses 58 que o Bahia tem, 10 pontos só com o Jacaré, em jogos que ele decidiu. Mas olha o Jacaré ontem. Jacaré errou tudo que fez no jogo, minha gente. Tudo que Jacaré fez no jogo, ele errou. Os passes fáceis ele botava para fora. Tentava chutar a bola no gol, chutava ridículo. Então assim, a mim não me surpreende. Surpreendeu, é claro, a campanha do Bahia, porque o Bahia vem de um campeonato baiano e um campeonato do Nordeste muito ruim. Aí quando o Bahia chega na Série B e não sai do G4, né? Nunca saiu do G4, surpreendeu, porque a gente não imaginava que o Bahia fizesse uma campanha a nível de resultado tão boa. Mas o Bahia fez. Mas a nível de rendimento técnico foi terrível o time do Bahia. É difícil você assistir um jogo do Bahia. Ontem eu não trabalhei, eu assisti apenas. É difícil você assistir. Porque tem horas que você imagina assim, Mugni está com a bola no meio de campo, ele vai passar para Ricardo Goulart. E Ricardo Goulart vai levantar a cabeça, vai meter uma bola no lateral que está chegando. Acontece tudo ao contrário. Luiz Henrique está com a bola, vai fazer uma triangulação ali com o Patrick, com o Daniel e vai chegar na cara do gol. Você se decepciona.
porque sempre a jogada sai diferente daquilo que você vê em grandes jogos de futebol. Outra máxima, né? No segundo turno, o Bahia já vem assim há uns 5 anos, cai o rendimento de futebol do Bahia. Dentro de campo eu não sei, sinceramente, eu não sei explicar o que é que acontece, mas o Bahia normalmente vem fazendo um primeiro turno bom e o segundo turno cai totalmente de rendimento dentro de campo. Jogadores talvez, sei lá, não se cuidam, tá? Você sente às vezes o jogador querendo chegar e não consegue chegar. É inadmissível, sabe? Eu sei, o jogador de futebol é um ser humano, mas é inadmissível o jogador estar sentindo cãibra o tempo inteiro. O Bahia disputa uma competição. Essa semana, por exemplo, um jogo por semana. Tem times disputando 3 competições, ou teve, né, nesse ano, e que os jogadores jogavam praticamente todos os jogos. Então são alguns detalhes que a gente sente falta de um profissionalismo maior. É por isso que eu sou a favor de trazer os profissionais de fora. Veja que os profissionais estão vindo da Europa, estão tendo sucesso aqui no Brasil. Porque a metodologia é diferente, é mais rígida a metodologia, sabe? A cobrança é muito maior daquilo que é obrigação do jogador de futebol, se cuidar, né? Não fazer farra, não perder noite, porque a perda da noite, né, traz um malefício para o jogador que vai jogar futebol, porque ele vai sentir o cansaço. Imagine você quando perde uma noite, você que não é jogador de futebol, imagine o cara que tem que ter um alto rendimento dentro de campo. Então o Bahia ontem, gente, foi muito mal. O Bahia não subiu ontem porque o Bahia tem 58 pontos. O time do Ituano tem 54, né? O Londrina e o Sport tem 53. Por que o Bahia não subiu ontem? Vamos lá imaginar, a Bahia faltam 2 jogos contra o Guarani, na próxima sexta-feira na Fonte Nova, e depois sai para enfrentar o time do CRB. Vamos lá que o Bahia perca os 2 jogos, continua com 58. O Ituano tem 54. Se o Ituano ganha os 2 jogos, o Ituano vai a 60 pontos. Esse é o detalhe. Agora, se o Bahia perde o jogo, Ituano, Londrina e Sport empatam, já era, né? Já era. Aí porque o Bahia fica com o número de pontos, né? O Ituano, por exemplo, poderia chegar aos 58, né? Porque se o Ituano empatar vai a 55, poderia chegar a 58, só que o Ituano tem 14 vitórias, o Bahia tem 16 vitórias, o Bahia se classificaria. Então o Bahia está com o pé para subir para o lugar que ele não deveria nunca ter saído, que é a primeira divisão. Agora, o rendimento do Bahia realmente é triste, lamentável, e ainda bem que a SAF está aí para chegar, e tomara que chegue logo, que antecipem, né, essa chegada na SAF do Bahia, para que o Bahia possa entrar 2023 com uma metodologia diferente, para que o torcedor volte a ter as alegrias que sempre teve com esse gigante chamado Esporte Clube Bahia. Grande abraço, bom domingo para vocês.